Olá, meus amigos. Hoje vamos falar sobre uma coisa que muitos cometem um erro, muitas vezes por desconhecimento das regras do preenchimento do imposto de renda, mas esses erros são impeditivos, alguns, e alguns te dão o passaporte para ir para a malha fina, ou futuros casos que vocês terão que ir até o posto fiscal para se justificar. Então, pessoal, aqui nesse canal você terá exatamente, aqui a dica são 7 itens listados para que você não ocorra nesses erros. Vamos para os 7 itens. Pessoal, a primeira questão é a omissão de rendimento do titular, em especial de uma segunda fonte, tais como honorários, aluguéis e palestras. Eu destaquei aqui para vocês exatamente o seguinte: o rendimento tributável do titular. Aqui eu estou simulando um rendimento do canal, mas eu poderia ter aqui uma outra fonte pagadora que eu deveria também estar preenchendo. Vamos pensar que a pessoa trabalha trabalhou numa empresa ou trabalhou numa segunda empresa dentro do mesmo ano. Ela teve vamos dizer assim, dois empregos, né, durante o ano. Ou a pessoa ela tem um aluguel que aí tem um valor que passa de R$ 1.000 e poucos, que é referente a ele vai ter também o destaque do imposto sobre o rendimento recebido de aluguel ou de outros trabalhos honorários, né, que possa a pessoa ter exercido durante o ano. Então, esse é um dos cuidados. Se você tiver mais que uma fonte pagadora, você tem que informar. De que forma? Se você vai lá no programa, você clica aqui em novo, preenche novamente lá o nome da fonte pagadora, o CPF de se alguém que estiver te pagando ou do CNPJ de quem estiver te pagando. Outra possível erro: omissão de rendimento de dependente. Seu filho tem 18 anos, seu filho trabalha, ele faz estágio, ele ganha R$ 1.000 por mês. Então, se você colocar ele como dependente, você também, na parte de rendimento, você tem que colocar o seu rendimento do titular, e aqui também você no programa, você clicando, você vai ter o rendimento dos dependentes. Esse é um outro erro que cruza muito. Minha esposa trabalha, mas trabalhou um único mês no ano. Também tem que informar se você estiver colocando a sua esposa como sua dependente. O terceiro erro, pessoal, é referente a informações de valor de imposto de renda retido na fonte maior do que consta na declaração do empregador. O que é isso? Quando você pega o informe de rendimento, você tem um valor. Vamos pensar que seja esse exemplo aqui. Lá na coluninha lá do imposto de renda retido na fonte, se eu tivesse R$ 780 marcado na folhinha e eu viesse aqui e colocasse R$ 1.000, opa, eu já estou aí fazendo uma majoração do valor do imposto. Então, consequentemente, eu já sou um sério candidato para a malha fina. Tá? Então, cuidado ao você transcrever os valores que estão lá no seu informe, para que você não ocorra esse erro. Bom, o quarto ponto é dependentes que não preenchem as condições, em especial por contarem de outra declaração. Pessoal, você não pode pegar seu filho e a sua esposa declarar e você também declarar. Você coloca na declaração de sua esposa e coloca e também na sua declaração. Outra coisa também, os filhos eles têm umas condições para que eles sejam citados na declaração. Então, eles têm que ter até alguns que estiverem fazendo faculdade, possam ter até 24 anos se você estiver pagando faculdade. Se você não for essa condição de estar pagando faculdade, ele cai para 21 anos. Então, existe realmente outras regras para que você tenha que cumprir. Então, cuidado ao colocar os dependentes. Não fazer espelho, colocar um para sua esposa e colocar o filho de novo na sua declaração. Cuidado. Outro ponto, pessoal, despesas médicas não realizadas. Isso é óbvio. Eu não fui no médico, então eu não tenho que pegar o CPF do médico, não tenho que pegar o CPF do dentista e sair colocando.
tá? Do titular e dos dependentes. Ainda não dependência relativa às consultas, plano de saúde. Também, não paguei plano médico, não fui no hospital, não tenho que ficar informando, tá? Não tanto para como aqui eu tô mostrando aqui que quando ele abre, né, quando você vai fazer os pagamentos, então você pode colocar para você como titular, como dependente ou como o alimentado. Então, se você não fez, pessoal, não informe. Se você colocar CPF, aí o cruzamento é mais provável, o cruzamento da sua declaração com o CPF do médico ou do profissional que estará aí sendo citado. Ele vai ser chamado para comprovar que recebeu ou não o seu pagamento. Se ele disser que não, você será chamado para comprovar. Um outro ponto, pessoal, é a contribuição de empregados domésticos não realizado. Isso é um ponto que a Receita pegou 500 declarações citando um único CPF, gente. Isso chamou atenção, a Receita já fez um pente fino com relação a isso. Se você tem alguém que trabalha na sua casa, que você pague para ele aí o valor que seja de R$1.000, você vai colocá-lo perfeitamente. E também tem um cuidado, se você pagar mais que R$1.180, se eu não me engano eu não tenho o valor aqui, mas para a pessoa, a pessoa vai estar sujeita a estar fazendo também, a seu empregado vai estar sujeito a fazer a declaração dela, porque ela também vai ter imposto retido. Aí você vai ter que fazer a DIRF para que o seu empregado ele também possa fazer a declaração dele. Então, pessoal, cuidado, não peguem CPF de alguém e saia fazendo aqui, não colocando, porque isso é falsidade, é sujeito a crime, né? E aí você ainda tem que pagar as multas para a Receita. Outro ponto, pessoal, que é muito também importante, alterar o valor do imóvel sem comprovação. O que é isso? Eu tenho uma casa, minha casa custa R$200.000, então tá lá minha casa. Eu não fiz nenhuma reforma, mas minha casa, o pessoal no bairro tá vendendo a casa por 300 mil, eu vou lá e altero. O meu imóvel, que era 200 mil, que sempre estava lá por 200 mil, eu altero para 300 mil. Isso dá ganho de capital, pessoal. Isso é arriscado você fazer isso, você não pode fazer isso. Então, se você fez uma benfeitoria na casa, o que é uma benfeitoria? Se você colocou um telhado novo, você gastou com mão de obra de pedreiro, então você pega a nota fiscal direitinha do material, aí o valor do recibo do seu pedreiro, e aí sim você fez uma melhoria, então você pode aumentar o valor do seu imóvel de 200 para 230, porque você gastou 30 mil com benfeitorias. Então essa é a dica, você não pode ficar aí alterando os valores da sua casa, porque eu comprei na época, estava 100 mil, agora está valendo 300 mil, agora está valendo 600 mil, ficar todo ano alterando. Então cuidado, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É muito importante que vocês tomem muito cuidado nos preenchimentos, não errem os valores, não informem coisas que não são devidas, e espero que todos tenham sucesso e que recebam a sua declaração aí no dia 16, que é o primeiro lote, 16 do 6, né, de junho, que será já a liberação do seu primeiro lote. Sucesso a todos, pessoal!